Devemos ser gratos a Deus por tudo, principalmente pelo seu amor e salvação, por poder chamá-lo de Pai e pela vida eterna que alcançamos através de Cristo Jesus. Mas tudo isso foi possível porque um dia alguém nos falou do amor dele. Da mesma maneira, nós devemos continuar neste mesmo propósito, falando aos outros do quanto Deus os ama e quer lhes dar uma vida inteira, uma vida diferente em Cristo Jesus. Essa responsabilidade dada é nossa. E o quadro Urgência Missionária vai entrar agora no ar, nos mostrando e ensinando que nossos talentos também podem ser muito úteis nas mãos do Mestre. Vamos assistir. Olá, bom dia! Estamos começando mais um quadro Urgência Missionária. Hoje em dia fala-se muito em missões. O Brasil, mais do que nunca, tem sido despertado para o que cremos ser o mover de Deus no mundo. Muitos têm sido despertados e enviados. As igrejas aqui no Brasil estão aprendendo a investir fora das suas paredes, daquele quadradinho. Mas levar o evangelho não é fácil. Pelo contrário, é uma tarefa difícil e exige das igrejas perseverança. Atualmente, com tanta miséria, abandono, injustiça, prostituição, drogas, violência, corrupção, discriminações sociais, doenças e tantas guerras no mundo, a responsabilidade da igreja não é tão simples. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que muda a alma e que dá vida ao espírito, deve ser tão forte a ponto de mudar a qualidade de vida das pessoas. O evangelho que nós pregamos, ele deve atingir os aspectos moral, social, emocional, físico, intelectual e espiritual, a fim de mudar o homem de forma integral e, consequentemente, a sociedade em que nós vivemos. Evangelizar, pregar, fazer discípulos e investir não é responsabilidade de poucos cristãos, e sim de todos nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Missões também não é e não deve ser movido por sentimentalismo e emocionalismo, mas deve ser movido no conhecer o coração de Deus pelos perdidos. Se as igrejas se levantarem diante da sociedade, tomando posição e levando aos povos o amor de Cristo, pouco a pouco contagiaremos o resto do mundo. Esse será um forte testemunho para o mundo de um povo divinamente escolhido para mostrar às nações da terra a luz de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Arangadu Davari, Waticambia Haná Gazumbu Arambon. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até onde você chegaria? O que faria? E o quanto suportaria por amor? Por amor, somos entregues à morte todos os dias. Mas para muitos, perder significa ganhar a vida eterna. Cada um de nós pode escolher. Que ninguém perde a vida na hora da morte. A vida se perde antes da morte, quando nós não interpretamos a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista das Sagradas Escrituras e do ponto de vista do trono de Deus. Porque não tem sentido ser missionário longe se a gente não é missionário perto. Se você faz onde você está, aí faz sentido você vir para a África ou vir para qualquer outro lugar. Porque a questão central não é se você está em Jerusalém, ou na Judéia, ou nos confins da terra. O que importa é que você seja realmente usado pelo Espírito de Deus, que deu para você a missão de ser testemunha, e isso você pode ser em qualquer lugar. A fome, a seca, as catástrofes, a banalização da vida humana e a negação de Jesus nos revelam a urgência de orar, falar, ir e ser o Evangelho.
milhares de pessoas estão perdendo as vidas sem conhecer a Cristo. A igreja é um instrumento privilegiado e nós somos realmente um instrumento privilegiado para que se cumpra a missão de Deus. Mas sendo que essa missão é do Senhor, para que nós sejamos esse instrumento nas suas mãos, nós precisamos ser dominados pelo poder do Espírito Santo. E nós acreditamos que somente pelo poder do Espírito que podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que assim que recebessem o poder do Espírito, seriam então testemunhas dele em todas as regiões do mundo. Ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. Então te desafio, venha, junte-se a nós nessa caminhada de compartilhar o amor de Deus, disponha-se, coloque-se à disposição através de oração, através de oferta, através da doação da sua vida. E pessoas como essa, crianças, jovens, homens, serão transformados, com certeza, tocados pelo poder de Deus. No programa de hoje nós vamos apresentar a você o Senegal, o seu povo, sua religião, seus problemas e como a igreja tem investido em missões neste país. Localizado no continente africano, o Senegal ocupa uma área de aproximadamente 197 mil quilômetros quadrados. O seu território é banhado a oeste pelo Oceano Atlântico, limita-se ao norte com a Mauritânia e a leste com o Mali, a sudoeste com o Guiné e a sudoeste com o Guiné-Bissau, além de Gâmbia, que está totalmente inserida no território senegalês. A população do Senegal é composta por cerca de 12 milhões e 800 mil habitantes, sendo que a maioria, 57,6%, reside em áreas rurais. Dakar é a capital nacional, é a cidade mais populosa do país, com 2 milhões e 800 mil pessoas. Os senegaleses, eles enfrentam vários problemas de ordem socioeconômica, como altas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo, baixa expectativa de vida, que é em torno de 56 anos, e outros problemas mais. O idioma ali oficial é o francês, mas também fala-se línguas regionais. A religião predominante, com o maior número de adeptos, é o islamismo, com cerca de 89% da população. Em seguida vem as crenças tradicionais, com 5,6%, o cristianismo, com 5,1%, e outras religiões, que é 0,3%. Na Constituição, há liberdade religiosa, mas na prática existem algumas restrições. A economia senegalesa é pouco desenvolvida. Os principais produtos de exportação são o fosfato, o amendoim e o pescado. O valor histórico-cultural de algumas cidades do Senegal são as belezas naturais, até porque está no continente africano, com destaque para as savanas e as reservas que ali tem de animais selvagens, que tem ali alavancado o turismo no Senegal e que passou a ser uma importante fonte de receitas financeiras. Shewani, 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 Bamakwe, oh Shewani, oh, Hina Soweto Gospel Choir, Shewani, 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 Bamakwe, oh Shewani, oh, Hina Soweto Gospel Choir. O Senegal tem recebido muitos missionários, sendo que a maioria está na capital Dakar e a menor parte trabalha no interior do país. Em fevereiro de 1999, a Missão Kairos me enviou para começar um trabalho pioneiro no Senegal, estabelecendo a base da missão na cidade de Rufisque com a chegada da primeira equipe.
Diante desses desafios, a Kairos Senegal, desde dezembro de 2003, iniciou um projeto pioneiro com um programa para a recuperação de crianças em fase inicial e severa de desnutrição. Aqui a gente está dando um mingauzinho de aveia e está vendo a animação dessa criança. Nós vamos começar hoje com um trabalho em primeiro lugar, de orientação à mãe, para que essa criança não fique mais nesse estado. Entrar com os medicamentos necessários, mas o principal é a alimentação, reidratação, para que essa criança possa sair desse estado. Montamos um centro de saúde que tem dado ótimos resultados e suporte para a evangelização. Com muita dificuldade e graças à ajuda de diversos irmãos e igrejas no Brasil, compramos um terreno em Rufisque e assinasse o Centro de Saúde Querudunda. Quando cheguei ao Senegal, Deus tocou ao meu coração diante dessa realidade para começar um trabalho que fosse de bênção física e espiritual para esta comunidade. Com o passar dos anos, o Senhor foi nos conduzindo em cada passo, trazendo pessoas de vários países que, com suas experiências e amor, colaboraram de diversas maneiras, contribuindo com a prevenção de saúde e mudança de qualidade de vida da comunidade onde vivemos e trabalhamos. Vivemos em um país onde existe um médico para cada 10.000 pessoas. Devido a esta má distribuição de profissionais da saúde, o Centro de Saúde Querudunda propicia aos senegaleses acesso à saúde a um baixo custo e funciona como uma excelente ferramenta para pregar o Evangelho de Cristo. O atendimento inclui aulas educativas sobre nutrição e controle de peso das crianças subnutridas, clínica geral, ginecologia, odontologia, pediatria e oftalmologia. Atualmente, o Centro de Saúde dispõe de uma farmácia que vende medicamentos a baixo custo para que a comunidade possa ter acesso. Realizamos trimestralmente uma formação interna para a nossa equipe de trabalho em diferentes áreas de saúde. O Centro de Saúde dispõe de TV e vídeo, com a apresentação de filmes bíblicos e seculares, com conteúdo de educação e prevenção em saúde comunitária. O Projeto Querudunda é um projeto comunitário, social, muito importante no lugar onde estamos. Devido à escassez de obreiros, o Projeto Macedônia foi criado com o objetivo de receber voluntários e profissionais cristãos da área da saúde, que tenham a visão e o desejo de contribuir com o trabalho missionário, doando seu trabalho como voluntário em campanha de férias, nas brigadas médicas que realizamos anualmente, ou como obreiro voluntário de curto, médio ou longo prazo. A equipe Kairos Senegal agradece de coração cada voluntário por nos ajudar a estabelecer não somente um projeto de saúde, mas a construir e estabelecer o reino dos céus nesta nação. O nosso desafio atual é a captação de recursos para dar continuidade e construirmos ainda mais o trabalho
está em franco crescimento e não podemos parar. A equipe atuante no Centro de Saúde atualmente é composta por 3 médicos, 2 enfermeiras e uma auxiliar de enfermagem. Neste local, a nossa equipe é formada pelo pastor Aldson Silva, sua esposa Milka, seus filhos Tirsa, Talita e Benaia e a missionária Talita de Oliveira e Maria Francisca. Desenvolvem os seguintes projetos: alfabetização, curso de informática, projeto pesca, escola de futebol e o estabelecimento da igreja. Deu a origem a um projeto de alfabetização, o qual foi a porta de entrada que deu início ao trabalho da equipe em Iofe. O Senegal é um país com muitos jovens, com menos de 20 anos. O número de adolescentes e crianças com idade escolar é muito grande. No entanto, devido às condições sociais do país, muitas não são alfabetizadas, devido à escassez de escolas nas periferias de Dakar e na zona rural. Este projeto tem como objetivo o resgate, acolhimento, educação e inserção comunitária de centenas de crianças, ajudando a desenvolver o seu potencial, garantindo o direito à educação através da criação de um sistema de formação. Dá oportunidade de educação às crianças que estejam fora da escola com idades de 5 a 13 anos, para que possam ser reintegradas à escola pública. Criar oportunidades através de cursos profissionalizantes que ajude no desenvolvimento integral na formação de homens e mulheres, contribuindo com a educação nacional para transformar o meio ambiente e a sociedade. Dá uma formação religiosa, mostrando o amor, a graça, a salvação e justiça que nos ensina o Evangelho do Senhor Jesus. A 1 hora da capital Dakar, Sindia é uma cidade do interior com muitas necessidades básicas. Porém, somos gratos a Deus pela superação desses obstáculos para a implementação do trabalho. Temos hoje uma equipe formada por 10 pessoas que têm valorosamente contribuído com o desenvolvimento social e espiritual da cidade. Não somente através dos projetos, como também pela igreja que está sendo estabelecida neste local. Trabalhando com saúde comunitária, trazendo orientação sanitária para a população através de campanhas médicas, nutrição infantil e através da escola de futebol Alfa e Ômega, que tem conduzido as crianças à educação e o esporte. Em Sindia já temos um local onde será construída uma extensão do Centro de Saúde Querudunda. A equipe é formada pelo pastor João Henrique, esposa Rosana, filhos Esté, Daniel e Samuel. Pelo pastor Jairo Munhoz, esposa Leila, filhos Rebeca e Jair. E a missionária Eliana Arnaldo. Onde está localizada a base da missão e da ONG. Equipe formada por 9 pessoas que trabalham no Centro de Saúde e na formação e edificação da Igreja de Rufisque. Dr. Vitor Hugo, sua esposa doutora Angelita Elizabeth, filhos Christian, Israel e Davi Daniel, a missionária Jeane Rodrigues, pastor Daniel de la Cruz, sua esposa Cláudia Rosana, seu filho Lemuel. Gostaria de deixar essa reflexão para a igreja e para cada irmão, que através do seu apoio tem contribuído de diferentes maneiras, para que esse trabalho possa ser uma realidade em nossas vidas e na vida do povo senegalês. Sabemos que o Espírito Missionário de Deus
continuará fluindo de sua natureza sublime. Seu amor, sua misericórdia reinará universalmente e para sempre. Assim como Jesus usou os seus discípulos para alimentar a multidão no deserto, Ele levantará e capacitará missionários através dos séculos para terminar a tarefa, fazendo parte significativa da história das missões no nosso tempo. Porque o trabalho missionário não é a obra de uma só pessoa, mas o esforço do corpo de Cristo na conquista das nações para o reino dos céus. Eu quero destacar mais uma vez a importância da oração na obra missionária. Ela é fundamental. Cumprir a tarefa de intercessor é pedir como Jesus nos mandou: venha o teu reino. Para que o reino se estabeleça na terra, é necessário que primeiro se estabeleça no coração dos homens. Por isso, a nossa tarefa é clamar, primeiro, pela salvação dos perdidos. O Senhor Jesus, na sua oração, em João, capítulo 17, verso 20, ele diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós somos resposta da oração de Jesus. Hoje, como sacerdotes na nova aliança, nós devemos orar, levar aqueles que ainda não creram ao trono da graça para que sejam salvos. Orar é expressar o desejo do coração de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Segundo, é fazer retaguarda de oração para os missionários. Nós somos um exército em combate. Os missionários de campo e de base precisam de cobertura espiritual. Na retaguarda estão os guerreiros de oração, que dão suporte aos que estão na linha de frente. Em vários textos, nós encontramos o apóstolo Paulo pedindo oração. Ele qualificava a obra missionária um combate de toda a igreja. Muitos obreiros têm feito um trabalho sacrificial, enfrentando perseguição, privação, para levar o evangelho. Eles precisam da nossa retaguarda de oração para se manterem firmes no combate. Aqueles que não seguem para o campo devem estar combatendo em oração o mesmo combate. É como o apóstolo Paulo disse em Romanos 15:30, ele disse: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Terceiro, nós podemos conquistar as cidades. Olha só, adote um povo, uma cidade, uma tribo, uma vila em oração. Sature o clima da cidade com sua oração e certamente você verá a chuva seródia da graça divina descer sobre essa terra. Vamos clamar diante do Senhor para que a sua luz possa raiar em cada canto do Brasil e ao redor do mundo. Enquanto você orava, Dona Fabiane era transformada por Deus como fruto do ministério do missionário Ronaldo Lourenço. As pessoas tinham muito medo de Dona Fabiane, porque ela era explosiva. Hoje, ela testemunha do amor de Cristo, mesmo sofrendo perseguição por ter deixado sua religião. Minha vida agora é melhor do que antes, diz ela. Tenho paz interior e tranquilidade. A forma como conhece a palavra de Deus tem produzido em Dona Fabiane a fé em Cristo Jesus. Uma fé que ela está levando para suas filhas, que perceberam nela uma mudança de vida, um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Enquanto você ora, ela vai ganhando força para crescer mais e mais na fé em Jesus Cristo para testemunhar. Continue orando pelas mulheres do Senegal. Uma coisa melhor do que abençoar este povo com o nosso amor e com o trabalho certo, com o sonho de Deus certo. Em 2005, enquanto o prédio era construído, a Escola Estrela Brilhante foi instalada numa grande casa e logo o povo se achegou. Os cuidados na escola vão além do caderno e dos livros, porque mais do que aprender a ser um cidadão,
O compromisso é com a vida integral das crianças. Damos medicamento de verme, damos ferro, porque o número de crianças malnutridas, anêmicas é muito grande. Eu já tive uma criança que desmaiou aqui e eu imaginei, Senhor, se ela não comesse todos os dias, nesse período ela comia todos os dias, o que seria dessa criança? Porque estava muito malnutrida mesmo. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos permitiu ter essa escola aqui, que tem caído na graça dos pais, na graça da comunidade e mesmo até do prefeito. Deus começou a falar no nosso coração por este grupo, que é um grupo não alcançado dentro de um povo não alcançado, porque não temos absolutamente nada, a não ser a implantação de uma escola que foi feita por um missionário americano, surdo, negro, que durante alguns anos abriu escolas em toda a região francofônica aqui da África. Pregar o Evangelho através da ação social num país com tantas carências abre portas ao contato. Dessa forma, várias crianças surdas têm sido amparadas pela igreja com bolsa escolar. É o amor de Deus traduzido nas pequenas coisas. Dirigido pelo casal, o médico Humberto e a dentista Elisângela Chagas e a auxiliar de enfermagem Andréa Crisóstomo, o projeto tem sua sede na periferia de Dakar. Chamados para a obra missionária ainda meninos, Humberto e Elisângela têm vivido os sonhos de Deus. Os primeiros dias no Senegal foram muito difíceis para mim. Eu olhava para as ruas, para as pessoas, para o trânsito, para a poeira, e eu não me via aqui. E eu falei para Deus, Senhor, aqui eu não aguento. Mas depois do 5º, 6º dia, eu comecei a entender de Deus de que aqui era o nosso lugar. Meu sócio dizia, Humberto, tudo que a gente quer como profissional é chegar onde a gente chegou. Nós temos a nossa clínica, a gente opera toda semana, a gente ganha dinheiro, a gente está bem. Como é que você quer abrir mão disso para poder ir para a África? Mas é voz de Deus. E para a gente não teve dúvida. Em abril de 2005, o casal finalmente chegou ao campo. A imersão cultural, o aprendizado da língua, a adaptação profissional, nada era fácil. O carro-chefe da Fábrica de Esperança é a saúde. É a saúde porque eu tenho a minha formação em ortopedia e traumatologia e a Elis é uma cirurgiã dentista. E são profissões muito raras aqui, especialmente para as pessoas que não têm condições, que é a grande maioria. Eles têm muita doença gengival, a doença vai tomando conta até soltar o dente assim, com a mão, eles tiram o dente com a mão de tanta doença. E sem contar a cárie mesmo, que toma conta assim de um jeito louco. Depois de participar do projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras no Níger, Andréa Crisóstomo tem visto milagres acontecer no Senegal. Infelizmente, na área de saúde ou naquilo que é social, mais econômico, o tratamento que as pessoas recebem não costuma ser um bom tratamento, poderíamos dizer assim. E aqui a gente oferece o melhor, apesar de ser um projeto social. Mas o que tem impactado as pessoas aqui é a forma como elas são tratadas. Existem alguns lugares que um teólogo não vai entrar, que um missionário de formação teológica não vai entrar, que um pastor não vai entrar. Mas talvez nesse lugarzinho, talvez longe, Deus precise de você, com aquilo que você tem nas mãos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Enquanto você orava, Deus tocou no coração do médico Humberto Chagas e ele foi enviado à África como missionário. Como toda criança brasileira, ele sonhava ser jogador de futebol.
Um dia, já no campo missionário, pegou uma bola e começou a jogar com a garotada. Ele comprou bolas, recebeu coletes do Brasil, iniciou os treinos e semanas depois organizou uma escola de futebol simples com aquela comunidade de Dakar. A receptividade com a escola foi tão grande a ponto de um pai dizer: Humberto, eu quero doar os meus filhos para você. Você cuida deles do jeito que quiser. Enquanto você ora, Humberto prega a palavra de Deus através do amor num campo simples de chão batido. Há 6 anos, ele vem pregando com a sua vocação, sua profissão, com atitudes e gestos de carinho a centenas de meninos. Ore pelos meninos do Senegal. No Senegal, existe um grande número de pessoas com deficiência auditiva. Poucos têm acesso à escola, especialmente os que moram nas aldeias fora da capital Dakar. Os pais dos deficientes auditivos, eles são supersticiosos, eles creem que seus filhos são amaldiçoados e, por isso, os escondem da sociedade. No país não existe nenhum trabalho específico de evangelização de surdos. Para atender suas necessidades básicas, o secretário executivo da União das Igrejas Evangélicas no Senegal convidou o casal de missionários da Junta de Missões Mundiais, o Walter e a Alzira Freire, para que eles implantassem um projeto específico para esses surdos ali. Os obreiros contam com o apoio do pastor da Primeira Igreja Batista de Dakar, o Pierre Celestin, e com o responsável, pelo Ministério de Evangelismo e Missões da Igreja. Os missionários, eles aceitaram o desafio e, no desejo de cumprir a missão para a qual o Senhor os separou, estão trabalhando para a implementação do projeto Surdos do Senegal. Enquanto você orava, a missionária Alzira Freire trabalhava para que o adolescente Blaise ouvisse a palavra de Deus pela primeira vez. Ele é da etnia Jola e, quando era pequeno, ficou muito doente. Seus pais o levaram a um posto de saúde e eles trataram meningite como se fosse malária. A sequela que ficou foi a surdez. No Senegal, muitos pais abandonam os filhos surdos porque acham que é uma ação maligna e eles não vão aprender nada mesmo, pensam eles. Mas o próprio pai de Blaise o ensinou a ler e a escrever em linguagem de sinais. Ele aprendeu também a costurar e a bordar. Alzira começou a se preocupar com este grupo de mais de 80 mil pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Orando, pesquisando, descobriu que havia carência de escolas para surdos no país e nenhuma igreja com esse ministério. Os surdos foram aparecendo e encaminhados à escola, mas depois de alfabetizados, para onde iriam? De que igreja iriam participar? Então ela começou a implantação do ministério com surdos nas igrejas locais. E quando nós realizamos o primeiro culto na linguagem de sinais, o primeiro surdo a chegar à igreja foi o Blaise, o primeiro surdo que nós encontramos no Senegal, informou Alzira. No final da mensagem, Blaise declarou emocionado: "É a primeira vez na minha vida que alguém interpreta para mim. Nunca alguém tinha interpretado. Porque você orou, Blaise foi alcançado e hoje está firme em Jesus. Ele mora longe da igreja, mas chova ou faça sol, é sempre o primeiro a chegar para a IBD. Continue orando para que mais e mais surdos no Senegal possam ser alcançados por Jesus." Como você viu, as nossas orações têm feito a diferença em missões. Não deixe de orar, não deixe de clamar, porque missões também é feita com a oração dos santos. E eu quero passar a você agora algumas orientações que poderão ajudar você nessa tarefa. Olha só, na sua vida pessoal, separe 15 minutos por dia para estar diante de Deus em intercessão, munido, com informações sobre o movimento missionário ao redor do mundo. Outra dica importante: forme grupos na sua igreja.
Levante um grupo de intercessores que se unirão a você para a intercessão missionária, sabe, de forma sistemática, programada, faça isso. Outra dica é você criar trios de oração. Você pode convidar 3 pessoas que poderão se encontrar uma vez por semana por 15 minutos só para orar. 15 minutos apenas. Vocês estarão orando apenas. Cada uma separa 3 pessoas não crentes para estar apresentando diante de Deus até que essa pessoa seja salva. A escritora Evelyn Christensen, ela chama este tipo de oração evangelística. Ore e esteja atento às oportunidades que o Senhor abrirá para a comunicação do amor de Jesus a essas pessoas. Outra dica também é você levantar eventos de oração. Olha, programe junto ao pastor da sua igreja retiros de oração, vigílias, sempre com o alvo de estar em intercessão pela evangelização do Brasil e de todas as nações. O Ministério da Oração nos põe em posição de combate. Sob a liderança e poder do Espírito Santo, nós vamos obter resultados em uma dimensão que só a eternidade nos revelará. Enquanto você orava, poços foram abertos oferecendo água em pequenas comunidades rurais, abrindo portas para que centenas de chineses pudessem receber a água da vida, Jesus. A dor física foi sarada, permitindo aos missionários mostrar o Deus que cura e que salva. As primeiras letras foram aprendidas para que crianças muçulmanas conhecessem a palavra de Deus. A comida chegou à mesa do faminto, permitindo que povos esquecidos nas montanhas do norte da África pudessem conhecer o pão da vida, Jesus. Mãos proporcionaram beleza, bem-estar, autoestima, oferecendo a jovens asiáticas a chance de resgatar seu valor à luz da palavra de Deus. Sorrisos foram iluminados, permitindo que crianças africanas conhecessem o menino Jesus que traz a verdadeira alegria à nossa vida. Porque você orou, o amor de Deus chegou a diversos povos ao redor da terra, alcançando crianças, jovens e adultos. Continue orando para que mais pessoas vejam o amor de Deus através da ação dos missionários e recebam a salvação em Cristo. O tempo é agora, o tempo é esse. Mobilize sua igreja e então estaremos justificando a nossa existência aqui nesta terra. Nós precisamos criar em nossas igrejas uma área de educação missionária, criar um espaço ou uma sala de missões, realizar conferências, congressos, seminários, oficinas sobre missões. Precisamos fazer cultos missionários, campanhas regularmente. Nós precisamos investir financeiramente e orar sem cessar. E antes de encerrar o programa, eu quero deixar mais um testemunho do poder da oração. Veja só. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero me colocar diante do Senhor, Deus, nesta hora. Quero colocar a vida da vida Esther diante do Senhor, Deus. Eu quero pedir uma intervenção, Deus, na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus. Oração é tudo. Nosso acesso a Deus é através da oração. Então, tudo nós precisamos do Senhor. E para nós chegarmos até Ele, através da oração, que a oração é uma conversa com Deus, né? Meu nome é Daniele Souza, sou mãe do Davi Souza. Meu nome é Davi, o meu campo é o norte da África. Um dia que eu estava no campo, ensinando futebol para os meus meninos, encosto o carro da polícia, o delegado quer conversar com você. Tem uma intimação aqui e ele precisa falar com você agora. Eu parei o treino, conversei com as crianças, fui para minha casa
A gente se arrumou, eu e minha esposa, e fomos para a delegacia. Cheguei no delegado, cumprimentei ele, o delegado pediu para a gente sentar na cadeira, eu e minha esposa a gente sentou de frente para ele. Ele começou a perguntar diversas coisas para a gente. Quem a gente era, o que a gente estava fazendo ali. E aí teve uma pergunta que foi muito interessante que ele fez, foi assim, olha, ô Davi, legal, o projeto de vocês é bacana, já entendi, você está lá ajudando a população, legal, mas quem sustenta esse projeto? Eu falei assim, é minha família que está no Brasil. Eu falei assim, são os meus irmãos que moram no Brasil, que me sustentam aqui. E a gente tem que tomar todo o cuidado para não mentir, porque a gente está ali para falar a verdade. E ele falou assim, a sua família deve ser muito bacana. Eu falei assim, ela é muito bacana. E ela sempre lembra da gente. E aí ele falou assim, você trouxe o seu extrato bancário? Eu falei assim, trouxe, está aqui na minha mão. Então a gente recebia lá, quem ofertou, quem deu esse dinheiro para mim, quem enviou esse dinheiro para mim no país. Aí está lá, Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Era o suficiente para eu ser preso. E qualquer país onde o cristão não é bem-vindo, esse país sabe da existência da Junta de Missões Mundiais. Mas quando eu estico, ele pega o papel e pergunta, você torce para qual time? Você torce para o Real Madrid ou você torce para o Barça? Eu falei assim, eu torço para o Botafogo. Ele falou assim, Botafogo? Mas que time é esse? Eu comecei a explicar o que era Botafogo. Que time era esse? Que era um time do Rio, que teve grandes jogadores. Do Botafogo a gente passou para a seleção brasileira. Depois de um tempo conversando, eu já estava relaxado. Aí de repente ele levanta da cadeira, bate nas minhas costas, dá aqueles tapinhas nas minhas costas e fala assim, olha, Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado por você estar trabalhando para o nosso povo. Eu quero falar para que você pode ir embora e que Deus te abençoe. Foi então, depois de uma semana, eu liguei para minha mãe e contar para ela o que aconteceu. Eu estava super feliz, o Botafogo salvou minha vida e tal. Aí eu liguei para minha mãe para falar com ela. Minha mãe começa a chorar. E eu não estava entendendo porque ela estava chorando. Eu falei assim, mãe, fica tranquila, não aconteceu nada comigo, eu estou bem. E ela começava a chorar mais ainda. Eu falei assim, mãe, tá vendo porque eu não gosto de contar as coisas que acontecem. Quando a coisa é boa, é para a gente se alegrar e você está chorando. Eu falei assim, não, filho, não estou chorando porque eu estou triste. Eu estou chorando porque eu estou feliz. Nós estávamos na igreja, numa vigília de oração, como ocorre todas as sextas-feiras, né, há anos. Depois que nós terminamos todo o processo da vigília e a oração pelos missionários, nesta hora eu senti uma angústia, um desejo muito forte de orar pelo Davi. Orar por ele e pela esposa dele, né, Davi e Esther. Aí meu pastor me colocou no meio da roda, né, da oração, mandou que eu ajoelhasse e representasse eles, né, Davi e Esther. E ali eles impuseram a mão sobre mim e nós todos ao mesmo tempo oramos, intercedendo pela vida deles. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero me colocar diante do Senhor, Deus, nesta hora. Quero colocar a vida da Davi e da Esther diante do Senhor, Deus. E eu quero pedir uma intervenção, Deus, na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, ajude-os, ó Deus, a caminhar, a ter o olhar no Senhor, Deus, em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Na semana seguinte, o meu filho, o Davi, me liga e começa a me falar sobre o que tinha ocorrido com eles naquela semana. E daí eu comecei a chorar e perguntei para ele assim, quando que aconteceu isso, né? Como foi, quando? Aí ele me falou o momento, né? Eu falei assim, nesse exato momento nós estávamos de joelho na igreja intercedendo pela vida de vocês. E aí quem começou a chorar fui eu. Se a gente dobrar o joelho aqui, Deus pode atender uma oração na China. O mesmo Deus que está aqui no Brasil é o mesmo Deus que está nesse exato momento na Coreia do Norte, no Chile, no Equador, nos Estados Unidos. Enfim, é o mesmo Deus que está na África, na Europa. A gente só precisa confiar mais naquilo que a gente prega.
Não deixe de fazer a sua parte. O mundo conta com você. O programa de hoje contou com os vídeos da Jocum e da Junta Mundiais de Missões. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.